2, som. Já tá gravando? Ô, Adolfo, minha imagem é cara, viu? Com minha imagem na televisão. Não, só tá gravando. Tem mais um. Não sei se som. Bom dia, queridos. Dá um joinha assim para dar um bom dia aí. Isso. Olha, no WhatsApp da igreja está a ordem de culto. Você pode acessar lá o WhatsApp da igreja e você vai poder acompanhar a ordem de culto. É só você clicar lá que você vai ter acesso à ordem de culto que vamos participar juntos nessa manhã. E nós vamos começar cantando, dizendo: saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus. Vamos coroá-lo e reconhecer a sua soberania sobre nós. Saudai, saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino milhões, com glória, 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 com glória coroai. Vamos orar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante do altar dele. Feche seus olhos aí no seu carro e eleve seu pensamento ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de celebrarmos juntos o teu nome. Que nós possamos de fato estar neste lugar com o coração desejoso, Pai, de reconhecer quem é o Senhor e aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Abençoa, Senhor Deus, cada parte deste culto. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, para que de fato ofereçamos um louvor que agrade ao Senhor. Toma nas tuas mãos aqueles que estão para chegar, traga-os em paz, em segurança, para que juntos continuemos
adorando o teu santo nome. É a nossa oração, Pai. Nós pedimos nesta hora, dirige-nos em tudo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, há um versículo da palavra do Senhor de Apocalipse 4, os versos 8, 9 e 11, que nós vamos ler nesse instante. Acompanhe aí no seu programa, ou se você não o tem, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, e nós vamos ler os versos 8, 9 e 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: e os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que está assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, reconhecendo a sua santidade, assim como foi lido no texto, que nós possamos continuar dizendo: Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã entoamos teu louvor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Está dentro do seu carro, se você ainda não fez, dá um tchauzinho pro carro do lado. Isso, dá a paz do Senhor aí. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo que é bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. É bom nós estarmos juntos nessa manhã, na casa do nosso Deus, e podermos exaltar, reconhecer a sua soberania e adorá-lo.
Digno é o Cordeiro, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A esse Senhor que é digno, vamos adorá-lo. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Adorando ao nosso Deus, lendo o texto do Salmo 139, versos 23 e 24, que nos diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.
esse Deus no qual nós adoramos também deseja que entreguemos os nossos corações a Ele. E é nesse instante que eu quero convidar você também a entregar o seu dízimo e oferta, se assim você veio preparado para fazê-lo. E nós vamos louvar ao Senhor, entregando as nossas vidas nas suas mãos, cantando o hino Tudo Entregarei, e nós cantaremos apenas a primeira, a terceira e a quarta estrofe. Nesse instante, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Logo depois o pastor Gerson está com a palavra. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, ó Deus, por este dia em que nós temos mais uma oportunidade de estar prestando culto a Ti, ó Pai, juntos aqui no nosso estacionamento e também nas nossas casas. Pedimos a Ti, ó Deus, que receba as nossas vidas como oferta diante do Senhor. E além dela, Senhor Deus, nós queremos entregar também os nossos bens a Ti. Receba, Senhor Deus, os dízimos e ofertas que foram entregues nesta manhã. Abençoa cada vida, ó Deus, que pôde ofertar. E aquele irmão também, Senhor Deus, que precisa, Senhor Deus, no seu coração, tem aquela vontade de entregar, mas ainda não pode. Abençoa essa vida, Deus. Entra com a Tua provisão, entra com a Tua, Senhor Deus, glória nesta vida e neste coração. Dá a paz que excede todo entendimento. Abençoa esses valores que foram aqui entregues, que eles sejam usados com sabedoria, Senhor Deus, na Tua obra, e que possam abençoar as vidas, Senhor Deus, que fazem parte desse rebanho, e tantas que procuram a Sua casa pedindo ajuda. Nós possamos ajudar a todos, ó Pai, para que o Seu nome seja glorificado. Como oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Gerson está com a palavra nesse momento. Alô? 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 1, 2, 3. Agora sim. Bom dia, meus irmãos. Prazer estar aqui de novo, vendo alguns que estão aqui no estacionamento,
e certamente sendo visto por vários irmãos aí através da internet. Eu quero destacar aqui algumas coisas. Uma delas é que você, meu irmão, que está me ouvindo e vendo pela internet, para você ter a ordem do culto, você deve adicionar o telefone celular da igreja aí no seu telefone, porque aí é enviado para ali. Nós precisamos do seu número de telefone para enviar, tá bom? Então verifique isso aí. Alguns grupos eu mandei, o próprio Zoé eu mandei agora para que isso pudesse ser feito. A outra coisa importantíssima e nós temos uma pessoa aqui completando aniversário hoje, que é a nossa querida irmã Celi. Não vamos chamá-la aqui à frente, para deixar ela lá no carrinho dela lá, mas nós, em nome da igreja, queremos dar parabéns para ela, bastante tempo de vida para continuar a trabalhar aqui no reino do nosso Deus. Ela está vindo ali? Deixa eu... Marcelo, ajuda ali a menina a vir aqui. Cadê? Traz ali a Celi para cá. A gente pode esperar isso. É uma Mercedes que alguém soube que estava bem, não estava, foi para o hospital. Ela está bem. O problema dela é mais a ansiedade, está acostumada a vir à igreja sempre e de repente ficou presa em casa, mas ela está bem. Mercedes, nossa diaconisa, completa, tem 90 ou 91 anos de idade. Vai completar 91. Eu não sei se a câmera vai pegar ela aqui. Dá para pegar? Se pegar, nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida da nossa diaconisa Celi. Um pouquinho mais para cá, Celi. Tá ok aí? Isso. Dá um tchau para ele lá, Celi. Muito bom. Senhor, eis aqui a tua serva, Celi, e tem lutado no dia a dia o bom combate, e tem honrado o teu nome através das obras que o Senhor tem permitido que ela faça, sendo instrumento teu. Continua guardando a tua serva. Abençoa a sua vida, abençoa a vida da sua família, Senhor. Aproveitamos para pedir pela tua serva, diaconisa Mercedes, pela Marta também, que sabemos que está hospitalizado, o esposo também, e o Debrando, creio que é esse o nome dele, a Maria Helena. Senhor, cuida de todos esses teus servos. Louvamos o teu nome por tudo. Fala agora aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Celi, vai lá. Olha, temos conosco ali uma senhora que estava conversando com o pastor Ronaldo ali, não sei o nome dela. Ah, está ali. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe você, fale profundamente o seu coração. O nome da senhora é que eu não peguei. Meu nome é Mara. Mara. Nós temos uma Mara aqui, mas nós chamamos ela de Maravilha. Irmã Maravilha. E temos o outro Hildebrando que está aqui conosco aqui. Seja bem-vindo, Hildebrando. Deus fale profundamente o seu coração nessa manhã, tá bom? Irmãos, o texto que nós vamos falar hoje é um texto muito conhecido. É de Isaías, capítulo 6. Começamos no versículo 1 e vamos até o 8º. Esse grande profeta de Deus, cujo livro é chamado de o 5º Evangelho. Se nós não tivéssemos os 4 evangelhos, esse livro seria uma bênção, porque ele fala muita coisa de Jesus. E aqui no capítulo 6 é onde está registrada a chamada do profeta Isaías, chamada para Deus, chamada para a obra de Deus. Então, nós temos aqui Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto,
com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa do Senhor se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, já preguei diversas vezes, talvez dezenas de vezes, sobre esse texto. E normalmente, quando a gente vai falar sobre um texto, a gente fala sobre o contexto, explica onde, quando, por quê, quem está envolvido. Eu hoje não vou entrar por esse campo. Rapidamente eu posso dizer que isso aconteceu quando o rei Uzias morreu. Se eu fosse contextualizar, eu ia tentar explicar se ele falou quando o rei morreu, se foi antes da chamada ou depois da chamada. Ele diz que foi naquele ano, mas ele não diz aqui no texto se isso aconteceu depois da chamada dele. Seria um ponto. Eu poderia entrar aqui também na questão espiritual do povo, que estava vivendo um momento muito ruim, o povo de Israel. Talvez o ponto alto do erro deles fosse alguma coisa ligada ao que eles falavam. Por isso ele disse que os lábios dele eram impuros, como também o do povo. E outras coisas mais ali, envolvendo o próprio culto em que ele foi prestar a Deus, e que dessa feita ele teve uma experiência diferente. Mas eu quero me prender aqui a essa resposta dele. Quando Deus diz para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse plural majestático aqui, nós aqui, Deus usando nós no plural. E quando Deus faz essa pergunta, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou me prender a essa expressão, eis-me aqui. Então, como professor de português, eu começo aqui pela tentativa de classificar gramaticalmente essa expressão eis. Não é verbo. Há uma ideia bem errada de que nós estamos tratando de um verbo aqui, impessoal, um daqueles verbos excepcionais, não se enquadra aqui nem ali. Não é verbo. É uma classe de palavras cujas características não se encaixam em nenhuma das classes consideradas convencionais. A nossa gramática está lá como palavra denotativa. Não é verbo, não é advérbio, não é pronome, não é adjetivo, não é preposição. Onde é que ela entra? Palavra denotativa. Se eu fosse ser mais específico, eu a classificaria como palavra denotativa de designação. É uma classificação praticamente única, porque é o único caso da nossa língua portuguesa, em que uma forma que não é verbo se liga a pronomes oblíquos átonos. Você só usa isso com verbo. Como é que aparece, por exemplo, essa expressão eis-me aqui? O me entra nos pronomes pessoais. Nós temos alguns exemplos de que isso é usado na própria Bíblia. Jesus, no final já do seu ministério, pronto para ser
elevado às alturas, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Eis que eu estou convosco. Mateus 28, 20. Jesus se dirigindo à sua mãe, preso ele à cruz, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E aqui está Isaías dizendo: eis-me aqui. É muito interessante essa nossa língua portuguesa. Algo que não se encaixa em nenhuma das chamadas classificações gramaticais, entre aspas, normais. Não é verbo, portanto, não tem a ver com ação. É algo alternativo, foge a qualquer regra. E eu acho muito legal essa resposta de Isaías, porque ele estaria dizendo assim: não me encaixo com nada. O que eu tenho a dizer não se encaixa com nenhuma resposta convencional. Simplesmente, Senhor, eis-me aqui. A questão é que quando nós estamos tratando dessa possibilidade de alguém se tornar disponível para servir a Deus, tem que se ter cuidado. Cuidado com o seu eis-me aqui quando você ouvir Deus falando, ou quando você achar que Deus está falando. Primeiro a gente vai para um exemplo simples. Deus nem falou nada e a pessoa disse que ouviu. Não tem isso? Tem. Deus falou comigo. Como tem gente hoje dizendo isso? Porque Deus me mandou falar isso. Está até difícil a gente andar na rua. Aqui mesmo em Bangu já encontrei isso, alguém esbarrando por mim e disse: varão, eu tenho alguma coisa de Deus para dizer para você. Eu saí de perto. Será que ele tem mesmo? Nós temos um exemplo que virou folclore no Seminário Betel, onde temos o prazer de servir a Deus, de um aluno, não da minha época, bem antes da minha época em que o pastor José de Miranda Pinto ainda era o reitor daquele seminário, e que nós tínhamos ali aquele aluno, mas ele era muito ruim, muito. Não quer dizer que Deus não vá usar alguém que não tenha grande capacidade, não, Deus faz isso, Deus usa qualquer um, é só ele querer. Mas ele estava lá no seminário, mas as notas dele eram baixíssimas, ele não conseguia aprender, não rendia. E um dia o pastor chamou para conversar, colocou ele sentadinho lá no gabinete dele. Vamos lá, meu irmão, o que você veio fazer aqui? Deus me chamou. Deus chamou você? Conta para mim como é que foi a sua chamada. Eu estava lá na roça, lá cuidando lá da roça, e quando eu descansei assim meu braço assim no cabo da enxada, e eu olhei para cima, havia nuvens, e de repente aquelas nuvens começaram a se movimentar e formaram 3 grandes letras: VPB. E eu olhei, e aí Deus falou ao meu coração que a interpretação daquelas 3 letras é: vá para o Betel. E eu estou aqui. E aí a história diz que o pastor Miranda Pinto olhou para ele e disse: não, irmão, o irmão interpretou errado. Onde o irmão lê VPB, o irmão entenda: vá plantar batatas. Não tem nada a ver com seminário. Então tem gente que está dizendo que Deus falou e Deus não falou coisa nenhuma. Então, na hora que você entender que Deus está falando, verifique mesmo se Ele está falando alguma coisa. Não se precipite, porque aí o prejuízo é todo seu. E às vezes até da obra de Deus também, porque você se intromete numa coisa que não é para você fazer. Mas temos também a questão de Deus ter falado, só que Ele não falou com você. Ele falou com outro e você ouviu. E se apressou e dizer: eis-me aqui, mas Ele não estava falando com você. No caso de Isaías, eu não sei quantas pessoas estavam no templo ali, não sei. Mas Deus falou diretamente para ele
E ele disse: eis-me aqui. Se alguém que estivesse do lado dele se apressasse em dizer eis-me aqui, ouviu, mas não era com ele. Então não afirme que Deus mandou você fazer alguma coisa, quando na verdade ele não mandou. Nós temos a experiência. Eu tive um grande amigo, está vivo ainda, pastor Nathaniel Martins Brandão Júnior, meu colega de seminário. Nós nos conhecemos ali, ficamos como membros da mesma igreja em Vila da Penha, fomos ordenados no mesmo dia ali em Vila da Penha, e a minha chamada era chamada pastoral, a chamada dele era uma chamada missionária. Terminado o seminário, ordenados, estávamos ali aguardando o que Deus iria fazer com nossas vidas. E aí eu recebi uma carta vinda do Paraná, o secretário executivo do Paraná, não lembro mais o nome dele, mas na carta dizia que eles estavam me convocando para ser missionário lá e exerceria esse ministério em uma pequena igreja bem no interior lá do Paraná. E eles já ofereciam uma casa pastoral, uma gratificação de 4 salários mínimos, porque daria para manter. Eu era casado, só tinha um filhinho, não teria grandes problemas nessa área. Algo assim desafiador, mas ao mesmo tempo muito legal para quem estava começando. Eu li a carta, olhei, eu falei: isso aqui não é para mim. Isso não é para mim. Essa chamada é para o Natanael. E aí eu encontrei com o Natanael, disse: Natanael, eu recebi uma carta assim, assim, assim. Essa carta está equivocada, é para você. Ele disse: não, mas está escrito seu nome. Não, erraram. Não sou eu, é você. E eu já estava ajudando ali no seminário, na secretaria. O Natanael morava próximo. Eu disse: olha, eles disseram que vão telefonar para o seminário. Quando eles telefonarem, eu vou passar o telefone para você. Mas ele não trabalhava no seminário. Olha, Deus é tão bom que quando esse secretário de missões estaduais ali do Paraná ligou, o Natanael estava no seminário. Eu falei: só um instantinho. Vocês mandaram a carta para mim, mas não sou eu, não, é o Natanael. Natanael, vem cá. Dei o telefone na mão dele e saí de perto. O Natanael foi. Nós dois temos 42 anos de ministério. Eu tenho 42 anos de pastorado. E o Natanael tem 42 anos de missões. Ele não está mais no Paraná, está na Bahia, mas continua missionário. Não daria certo, irmão, se eu fosse. Eu não tenho uma chamada missionária. A chamada não era para mim. Houve um equívoco. Deus falou, mas não foi comigo. Era com ele. E ele foi. E é assim que deve ser. E a experiência de Natanael é algo maravilhoso. Natanael era farmacêutico, trabalhava numa farmácia aqui, eu não me lembro se era para Campo Grande, que ele morou para aquele lado de lá, e ele fazia lá o trabalho dele, tinha um salário bom, muito mais do que ele iria ganhar lá para onde ele foi na ocasião. E quando ele chegou para o chefe dele, disse: olha, eu estou saindo, dono da farmácia, eu vou lá. Não, fica aqui, não vai não. Eu dobro o seu salário. Ele disse: não, a questão não é salário, a questão é que eu tenho uma chamada de Deus. Olhem só, essa observação. Ele disse para Natanael: eu faço uma igreja para você aqui, eu construo uma igreja. Natanael disse: não. Ele está lá glorificando o nosso Deus até agora. Que bênção, né, irmãos? Que bênção quando você entende que Deus não falou com você, Ele está falando com outro. E quando você é esse outro, você entende que Deus de fato está falando para você. Que bom. O outro ponto é quando Deus falou e você não ouviu. Irmãos, nós temos um caso aqui na Bíblia que é de Samuel. Deus teve que falar com ele 3 vezes: Samuel. Ué, tem alguém chamando aí? Foi lá o profeta? Não chamei não. Segunda vez: Samuel.
Não sei. A terceira vez, quando o profeta disse para ele: quando você ouvir a voz, você diga: fala, que o teu servo ouve. E aí ele ouviu o que Deus tinha a dizer. Não é só Deus falou e você não ouviu, Deus falou e você não quis ouvir. E aí o melhor exemplo que nós temos é o de Jonas, profeta Jonas. É aqui um livro dele na Bíblia que você lê rapidinho. Deus chegou e falou para Jonas claramente: Jonas, olha, eu quero que você vá a Nínive, assim, assim, assim. E Jonas disse o quê? Não vou, não vou, não vou. Tinha lá as razões dele, eram até razões bem lógicas, mas não se diz não para Deus. Não se diz não para Deus. E Deus disse para ele: suba, ele desceu. Deus disse para ele: vá para a direita, ele foi para a esquerda. Deus disse para ele: vá a pé, e ele foi de barco. Não deu certo, claro que não deu certo. Então, cuidado quando Deus falar com você e você fazer ouvido de mercador. Não vai dar nada certo na sua vida. Obedeça, não há como escapar de Deus. É uma coisa fantástica que a gente chama de soberania de Deus. Eu não sei por que Deus me chamou, não sei. Analisando assim friamente, eu diria que eu não teria qualificações para ser um ministro de Deus. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Mas quando Deus quer, quando Deus escolhe alguém, diz o hino, bom é obedecer. E aqui estou eu, nesse tempo, fazendo a obra de Deus. Eu tenho uma experiência para contar aqui que é lindíssima, que é do pastor Ronaldo Barros. O Ronaldo Mesquita está aqui conosco aqui. E o interessante é que quando eu recebi um telefonema, foi de Santa Catarina. Eu preciso de um missionário. A primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Ronaldo Mesquita. E ele foi para lá, está aqui conosco aqui, fez um trabalho espetacular lá. E só ele poderia fazer, porque Deus tinha determinado que fosse ele. É assim que Deus faz. Qual a experiência que ele tinha aqui em termos de missões? Não, nenhuma. E lá foi ele, lá para o interior de Santa Catarina, um lugar frio, irmão. Eu estive lá, eu acho que 2 vezes, se não me engano. E numa das vezes, lá estava tão frio, que tinha um aquecedor lá, que acho que para você tomar banho, para tirar a roupa, você tinha que ligar o aquecedor, senão você nem conseguia tirar a roupa. E tomar banho era de dia, na hora em que o sol estivesse bem quente, porque depois não dava para tomar banho, não. E ele foi para lá, uns filhos, e Deus o abençoou tremendamente. Mas a experiência que eu quero contar é de outro. É para você ter certeza de que quando Deus chama alguém, há uma confirmação. Ele providencia tudo. E a experiência que eu tenho é essa do pastor Ronaldo Barros, nosso missionário lá em São Paulo, lugar chamado Cerqueira César. Pastor Ronaldo Barros se tornou membro da nossa igreja, fez o seminário, fez o bacharelado em missões, se capacitou para isso e disse: eu sou chamado para missões. Não sei se naquela ocasião ele já estava com 50 anos, por aí mais ou menos, eu acredito que mais ou menos isso. Ele chegou para mim um dia e disse: pastor, já ordenado aqui pela nossa igreja, Deus quer que eu faça um trabalho lá no Nordeste. Falei: irmão, então, irmãos, olha, existe um caminho, vamos aqui pelo caminho. Procure a Junta de Missões Nacionais, que fica aqui na nossa cidade. Conversa lá com o responsável, seja o secretário da Junta, seja quem ele determinar lá, porque eles vão te dar mais ou menos um caminho ali, por onde ir, quem você encontra e tal.
E aí ele reuniu com o grupo de missões aqui da igreja. Eu acho que na ocasião a diretora de missões era a irmã Eunice, irmã Eliane Cunha. O motorista que levou era o diácono Valdemar, e outros irmãos foram com ele lá. E eu estava ali no meu gabinete, ali, sentado. Eu falei, pois é, ele vai. Eles vão traçar um caminho. O problema é que eu não tenho dinheiro para mandar ele. Ele tem que fazer uma viagem grande. Ele vai passar por 1, 2, 3 cidades, 3, 4 estados. Como é que eu vou bancar isso? A igreja não tem condições. Eu não tenho dinheiro no meu bolso. Ele também não tem. Como é que ele vai fazer isso? Eu fiquei ali dentro do meu gabinete, ali, perturbado. Mas aí depois me entreti com uma coisa ou com outra. Eu esqueci aquilo ali. E ele lá, na Junta de Missões Nacionais. E aí, enquanto eu estava ali, lendo a Bíblia, estudando, orando e tal, alguém bateu no vidro. E eu olhei, e era um irmão que era novo convertido, tinha se convertido naquele ano ou no ano anterior, já tinha sido batizado, e disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, dá a volta. Ele deu a volta. Quando ele deu a volta, sentou ali, de frente para mim, disse, pastor, Deus tem me abençoado muito. Eu trabalho no banco, e eu recebi uma gratificação, e eu trouxe essa gratificação aqui de oferta para a igreja. Meteu a mão no bolso assim, tirou um bolo de dinheiro assim, e colocou assim na mesa. Eu disse, meu irmão, ali tem os envelopes, o irmão escreva, não é? Quantos envelopes forem necessários, para onde o irmão quer direcionar isso. Não. Eu quero que o irmão diga onde usar esse valor aí. Eu disse, meu irmão, olha, nesse exato momento está assim, o pastor Ronaldo foi para lá e tal, e a gente vai precisar custear a viagem dele. E se eu tenho uma ideia mais ou menos do que é, eu falei, pelo valor que você está me dizendo, é metade desse valor. Então, pastor, passa esse valor para ele. E a outra metade? Nós estávamos na época fazendo a obra aqui do elevador, eu disse, vai para o elevador. E ele foi embora, ele colocou no envelope lá e botou lá dentro ali da tesouraria e foi embora. Mais tarde, lá por umas 4, 5 horas da tarde, me chega aqui o pastor Ronaldo Barros. Pastor, olha, a junta me deu o caminho, eu posso viajar no dia tal, assim. Então já imaginaram ele chegar e me dizer isso e eu não ter? Eu tenho que dizer para ele, irmão, eu sinto muito, mas eu não tenho como mandar, irmão. Quando ele sentou, eu disse, irmão, eu tenho certeza de que Deus quer que o irmão vá. E ele abriu, o que houve? Deus já mandou o dinheiro. Irmão, Deus faz assim. Quando Deus chama alguém, Ele capacita e Ele toma todas as providências para que aquilo aconteça. E ele é missionário até hoje. Tem um Nordeste ali, Piauí, plantou lá 2 igrejas no Piauí, depois foi para uma outra região ali, próxima de Natal, no Rio Grande do Norte, e está já há alguns anos ali em Cerqueira César, fazendo o trabalho de Deus. O nosso Deus é assim. Agora, irmãos, para nós, de um modo geral, há coisas que Deus não precisa falar, elas são óbvias. Deus não falou nada para eu fazer isso. Vou dar exemplo. Você está esperando uma chamada especial de Deus para pregar o Evangelho? Deus não me chamou para pregar o Evangelho. Quem foi que falou isso? Quando ele disse ide e pregar o Evangelho, ele disse para você, não fica esperando, não, isso é o pastor, é o missionário, não, é você que tem que pregar. Quando Deus fala sobre a questão da oração, é para todo mundo orar, não é para o grupo A, B ou C. E ainda também, quando Deus fala, Ele fala ao coração, não fique querendo ter experiência ou experiências iguais de A, de B ou de C. Não fique esperando que um anjo desça, como fez com Maria, e diga, Maria, você foi escolhida. Não fique esperando que você entrando no templo aqui, de repente, ele se ilumine e aí apareçam lá querubins
cantando santo, santo, santo. Não, meu irmão, não precisa isso. Deus pode chegar para você e falar tranquilamente com você. E você pode fazer prova com Deus. Há um pastor, que eu não sei se ele ainda está vivo, chamado Josué. Ele terminou o seminário uns 3 anos antes de mim. E estava membro da mesma igreja que eu, ali em Vila da Penha. Já estava ordenado e já tinha uma certa idade. Ele estava com mais de 50 anos, não sei precisar se mais próximo de 60, mas ele já era uma pessoa experimentada em termos de vida. E ele estava esperando que Deus determinasse o que ele fazer. Ele tinha feito um trato com Deus: Senhor, eu sei que alguma coisa vai aparecer, mas eu não quero sair atrás de ninguém, não. Esse negócio de ficar pedindo favor, fulano, manda eu ali para eu pregar naquela igreja lá, indica o meu nome, eu não vou fazer isso não. O Senhor me conhece, o Senhor tem meu endereço. E Senhor, eu queria ter essa experiência do Senhor. Eu queria estar sentado dentro da tua casa e ali o Senhor mandar a pessoa. Ele fez esse desafio com Deus. E, irmãos, a pessoa usada para fazer isso fui eu, porque eu recebi um telefonema de uma igreja ali daquela região de Ricardo de Albuquerque, lá no final, não lembro mais o nome da igreja, não lembro mais. E aí ligaram para mim dizendo: pastor, nossa igreja está sem pastor, nós temos uma certa dificuldade, seu nome foi indicado para cá e tal. E eu pesei no meu coração e disse: não sou eu. Não sou eu, não. Eu já tinha alguns convites, mas não era o caso ainda. Eu morava nos fundos da igreja, uma rua para o outro lado, onde hoje o templo da Igreja Batista Vila da Penha é exatamente ali. Eu desci a escada e entrei no templo. Quem é que estava sentado lá? Josué. E eu fui ao Josué e disse: Josué, eu recebi um convite, eles estão precisando de um pastor assim, assim, assim. O irmão gostaria de ir lá? Ele disse: vou. E eu fui com ele de ônibus lá. E ele pastoreou aquela igreja durante muito tempo, a única igreja que ele pastoreou. E eu só soube dessa experiência dele depois que ele me contou, que ele tinha feito um desafio para Deus. Eu quero estar sentado no templo e lá o Senhor me chamar. E Deus o chamou. E ele foi uma bênção ali. Eu acho que era Pompeia, Igreja Batista na Pompeia, lá por dentro de Ricardo Albuquerque. Então, o nosso Deus é assim. Encerrando, meus irmãos, todos nós fomos chamados para glorificar a Deus. Glorifique a Deus onde quer que você esteja. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Deus. Pregue a tempo e a fora de tempo. Ore o tempo todo. Seja alguém que abençoe a vida das pessoas. Agora, se Deus chamou você para alguma coisa e você ainda não foi, procure ver o que está errado, porque Deus não se engana. Deus não erra endereço, Deus não erra pessoa. Ele sabe exatamente quem Ele vai usar, onde usar e como usar. Então diga para Deus: eis-me aqui, mas se torne disponível. Não diga para Deus: eis-me aqui, mas eu vou amanhã. Eis-me aqui, mas olha, primeiro eu tenho que ir lá para enterrar o meu pai ou a minha... Eis-me aqui, não, primeiro eu tenho que casar. Não, eis-me aqui e pronto. Largue a rede e vá. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou cantar. Nós vamos cantar, aliás, eu não, nós vamos cantar. Tem o hino aí? É o hino 60? Qual é o hino que eu vou cantar? Canta, escolha aí o hino. Mas eu vou orar primeiro e aí nós encerramos com esse cântico. Só lembrando aos irmãos que nós temos a lição da Escola Bíblica Dominical, ela já está impressa. Você pode usar o vídeo que está sendo usado para essa lição, é o do dia 3 de junho, se não estou equivocado. Tem lá o vídeo.
Mas já está impresso isso. Se você tiver alguma dificuldade quanto ao conteúdo, entre em contato com a Camila ou com o Diego durante a semana e ele manda para você. Mas hoje, por exemplo, às 4 horas, os jovens casados estarão na Escola Bíblica Dominical com o material já pronto aí. Tá bom? Vamos orar? Senhor, é bom estarmos aqui. Muito bom estar na Tua presença. Muito bom ter a certeza de que o Senhor nos chamou para alguma coisa. Alguns com ministério específico, especial, e outros num ministério mais coletivo, mas alguma coisa tem para fazer. Ninguém não tem nenhum dom, ninguém está sem nenhum talento. Que nós não enterremos nossos talentos, que nós multipliquemos, ou pelo menos permitamos que o Espírito Santo multiplique através de nós. Cuida da tua igreja. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 295 mais uma vez, está aí no seu programa e você pode acompanhar conosco. Vamos cantar novamente a primeira, a terceira e a quarta estrofes e assim nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. Possa assim nos abençoar. Vá na paz do Senhor, Deus te abençoe. Uma boa semana no nome de Jesus.